Boa noite, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nessa noite que vamos refletir na palavra do nosso Senhor Deus, mais uma vez. Espero que todos tenham tido um domingo abençoado e continuemos em oração, reforçando o nosso desejo, nosso clamor diante do Senhor, para que as coisas, dia após dia, vão se normalizando, pelo menos o mais próximo da normalidade possível, e a gente em breve poder retomar as atividades como um todo, sempre lembrando dos cuidados, né? Os cuidados espirituais, para a gente continuar com as nossas disciplinas espirituais, cuidando da nossa mente, como nós vimos domingo passado à noite, cuidando também do nosso corpo, da nossa saúde física, nesse inverno, o primeiro inverno e que esperamos que seja o último desta pandemia. E falando na pandemia, no início dela e no isolamento social, lá em meados de março, nós ainda não saímos, nós estamos no meio e a gente não sabe quando a gente vai sair, esperamos que seja breve, mas muitos achavam que por causa do isolamento, por causa de toda essa situação, as pessoas iam melhorar, iam pensar, refletir um pouco mais na vida e tudo mais. Ledo engano. Algumas pequenas coisas até vão aprender lições e evoluir. Mas no geral, sinceramente, eu creio que teremos mais do mesmo. Das várias e várias notícias que mostram que não vai melhorar muita coisa para muita gente, eu destaco apenas uma notícia que eu ouvi algumas semanas atrás, do meio esportivo, e me deixou reflexivo sobre essa questão de será que as pessoas, com todo esse apelo de mudança de vida, de comportamento, vão realmente evoluir e melhorar? E a notícia que eu achei no site UOL, ela diz o seguinte: no campeonato russo, campeonato de futebol, com 6 atletas contaminados pela doença e com um elenco profissional de quarentena para evitar novos riscos, o Rostov, que é um time russo, né, ou seja, metade dos seus atletas ficaram infectados e como tiveram contato com outros jogadores do time, eles decidiram seguir os protocolos de toda a comunidade médica e isolar os seus atletas. Mas ele precisou enviar o seu time sub-17, ou seja, jogadores adolescentes, tiveram que colocar de lado, colocar em quarentena o seu time profissional de adultos e teve que utilizar o sub-17, ou seja, os meninos de 17 anos para baixo, para uma partida contra o outro time, o Sochi, também russo. Fora de casa ainda, a partida, tiveram que viajar e perderam pelo placar de 10-1. Isso mesmo que você ouviu. 10-1. A equipe que teve que isolar o seu time titular e profissional, pediu à organização da Liga Russa para transferir o compromisso para julho, ou seja, esse mês que nós estamos agora, com a justificativa de ter mais tempo para recuperar os titulares infectados. Então ela fez uma solicitação à Federação Russa, falou assim: olha, nós estamos com metade do time infectado, e a outra parte a gente não sabe ainda, na época, essa notícia ela é de maio, e na época não tinha a quantidade de testes que nós temos hoje. Então eles chegaram a pedir, a solicitar para a Federação Russa: olha, vamos adiar um pouquinho, o que todos os campeonatos, de certa forma, de todos os países, ou pelo menos de boa parte, estão fazendo. No entanto, o outro time, o time adversário, o Sochi, ou Sochi, insistiu em manter a data prevista, principalmente pelo interesse de vencer o jogo contra um adversário importante e mais fraco, dadas as circunstâncias, e somar pontos importantes para fugir do risco de rebaixamento à segunda divisão. Eu que, de certa forma, trabalho com um pouco dessas notícias esportivas e dialogo com alguns dos meus alunos em relação a isso, me fez pensar, e essa notícia me deixou um pouco triste. Um outro time quis se aproveitar da oportunidade de que o time estava fragilizado pela doença e insistiu para que o jogo não fosse remarcado. Como não houve um consenso entre as duas equipes, o jogo foi mantido e a equipe perdeu de 10-1. Vendo outras ramificações dessa mesma notícia, eu percebi que o melhor jogador do jogo
do campo que foi eleito foi o goleiro do time que tomou de 10, porque ele ainda assim, apesar de ter tomado 10 gols, o rapaz, que tinha aproximadamente, se não me engano, 16 anos, defendeu o pênalti, fez grandes defesas, mas adolescentes contra adultos. E aí eu fiquei pensando que foi uma covardia, e realmente a gente vê aumento de preço de algumas coisas, a gente viu no início, né, muitas pessoas estocando coisas dentro de casa, algumas pessoas não valorizando, a gente tinha conversado sobre isso. Eu sei que é chato, às vezes, a gente sempre ficar falando sobre essa questão da pandemia, a gente vê isso direto nas notícias, mas, irmãos, se nós não tirarmos esse momento para tirarmos lições importantes, a gente não vai evoluir como a gente deveria. É claro que sabemos que algumas coisas mudarão para melhor. Eu creio que algumas coisas mudarão e evoluirão sim. Por exemplo, muitos de nós vamos passar a valorizar mais o culto no templo e valorizar também mais as nossas famílias. Eu creio que a verdadeira igreja de Deus nesse mundo vai aprender lições valiosas. Porém, muita coisa continuará na mesma. E até pode e vai piorar. E a gente tem que se ver diante dessa situação. Fato é que a real e verdadeira transformação que as pessoas devem e precisam passar só será feita por obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que essa pandemia é permissão de Deus para que pelo menos a igreja dele melhore, cresça, evolua e aproveite essa oportunidade, como eu venho dizendo ao longo de todos esses domingos, e cresça e amadureça na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, nós vamos ler mais uma vez, creio que os irmãos leram no início do culto, e vamos ler mais uma vez o texto do livro de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versos 15 a 20. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo nos ilumine no entendimento da tua palavra e nos dê as lições que precisamos. Senhor, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado pelo dia abençoado, obrigado porque o Senhor tem nos protegido. Obrigado porque até agora, Deus, o Senhor tem preservado a nossa vida, tem preservado a nossa saúde, e ajude-nos a crescer em todas as áreas das nossas vidas diante do Senhor. Abençoe os nossos lares, abençoe, ó Deus, o nosso ganha-pão, abençoe os irmãos que estão eventualmente com dificuldades financeiras, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando sempre aquilo que nós precisamos. Mas principalmente clamamos que o Senhor esteja nos alimentando espiritualmente, falando conosco nessa noite e nos edificando conforme a tua vontade. Consagramos nossas vidas, nossas famílias e essa noite perante ti. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Senhor, nosso Deus. Irmãos, nós vamos ver 4 verdades que nós precisamos compreender. Existem coisas na caminhada cristã que às vezes a gente entende, que a gente aprende, que a gente esquece, que a gente relembra, e a gente sempre precisa estar relembrando e reforçando conceitos. Então nós vamos ver 4 verdades que nós precisamos compreender à luz desta passagem. A primeira verdade que a gente precisa compreender é: compreenda que a obra de Jesus é para a transformação integral do ser humano. E é o que nós vemos aqui no versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. No modelo tricotômico da essência do ser humano, nós somos entendidos como espírito, como mente e como corpo, de certa forma. Espírito, do grego pneuma, sopro, a parte relacional com Deus. A mente
nossa mente, também conhecido como emoções, personalidade e intelecto, também conhecido como alma, e o corpo, que é o veículo material da parte imaterial. Então nós temos uma mente, a nossa capacidade de pensar, de raciocínio, as nossas emoções e intelecto, o nosso corpo, o nosso físico, que a gente precisa cuidar dele, e a parte espiritual, que é a nossa conexão com Deus. E como dito nas últimas mensagens, muitos, infelizmente, focam apenas na obra espiritual do Senhor Jesus na vida do salvo. Outros se aventuram um pouco mais e analisam as mudanças e evoluções psicológicas na vida do crente. Porém, pouco se é abordado sobre o aspecto físico da obra do Senhor. E é o que a gente viu um pouco na mensagem de domingo passado à noite. A gente precisa entender que a obra de Jesus Cristo em nossas vidas é para mudar a nossa vida como um todo, para nos transformar como um todo. No devocional de quarta-feira também a gente viu um pouco sobre isso. Que a mordomia do corpo é fundamental, porque o Senhor Jesus Cristo transforma a nossa mente, transforma a nossa essência, nos dá uma nova vida nele, e todas as áreas da nossa vida precisam ser impactadas por essa transformação. E nesse verso aqui em questão, versículo 15 do capítulo 5 de Marcos, após a famosa passagem do endemoniado gadareno e da manada de porcos, né? Se você pegar do início do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14, você vai ter o contexto prévio desta nossa passagem. Jesus havia acabado de chegar na cidade de Gadara, ou na cidade de Gerasa, dependendo da nomenclatura, atual Cunquais, na Jordânia. Se você pesquisar, você vai encontrar essa cidade, ela existe ainda hoje, a região bem próxima ao Mar da Galileia. Então Jesus estava lá, e logo quando ele chegou, veio um endemoniado. Mateus fala de 2, mas Marcos e Lucas falam apenas de 1. Saiu dos sepulcros, vieram diante de Jesus. No versículo 7, diz, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aí Jesus perguntou o nome, disse que era legião, porque somos muitos. Jesus mandou que fosse embora, foram para a manada de porcos, os porcos se precipitaram no mar e todo mundo ficou atemorizado, a notícia se espalhou, alguns vieram diante de Jesus e estamos diante dessa situação aqui. E olhando para a vida desse homem, para como ele estava antes e como ele está agora, a gente percebe uma grande transformação. Nós vemos o resultado da obra de Jesus na vida daquele homem que foi integral. Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Indo ter com Jesus, viram endemoniado e que tivera a legião. Antes ele tinha muitos demônios se apossando do seu corpo. Antes ele era assim, agora ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo. Ele foi curado espiritualmente, porque os espíritos malignos foram retirados dele e ele teve um encontro pessoal, íntimo e verdadeiro com Jesus. Ele estava sentado e vestido, ele teve uma aparente mudança física, antes andava nu pelos sepulcros, assustando e atacando pessoas e se automutilando, e agora ele estava sentado e vestido, mostrando essa mudança do aspecto físico que ele adquiriu. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Essa palavra pode ser traduzida também como emocionalmente estável, mente sã e com autocontrole. Então percebe que a obra do Senhor na vida dele, essa passagem é maravilhosa para mostrar isso. Que quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus e é curado por ele, a transformação acontece em todas as áreas da vida. Então, irmãos, a gente precisa compreender isso. Jesus quer transformar todas as áreas da sua vida. E a gente precisa ceder. A gente precisa deixar a obra dele nos transformar conforme a sua vontade. Mas, infelizmente, muitos não permitem, por medo daquilo que podem perder. E aí nós chegamos na nossa segunda verdade que nós precisamos compreender. Que é compreenda que muitos recusam a obra do Senhor em suas vidas e em seu meio, por medo do que elas podem perder. O versículo 17 mostra que eles rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles.
Quando a gente lê a última palavra do versículo 15, nós podemos ser levados a achar que o temor do povo os levaria a receber ao Senhor Jesus. Versículo 15, né, fala, indo ter com Jesus, viram endemoniado, que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Tiveram temor, tiveram respeito, tiveram até certo ponto um medo, uma admiração, um espanto por causa daquela situação. E a gente lê e fica imaginando, é agora, é um momento em que eles estão diante do Rei do Universo, do Rei da Glória, um momento que eles estão diante do Deus verdadeiro, e que eles falam, olha, o que ele fez na vida desse homem, ele pode fazer na vida de todos nós, na vida das nossas cidades e tudo mais. Porém, não foi o que aconteceu. Lucas escreve que eles ficaram dominados de terror. Isso lá no versículo 36 do capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas. Porém, apesar de todo esse temor, esse terror que eles tiveram, essa grande admiração, nesse versículo 17, nós vemos que eles rejeitaram aquele que eles mais precisavam, que foi Jesus Cristo. E, infelizmente, muitos fazem a mesma coisa. Rejeitam a Jesus. E muitas vezes nós somos tentados a rejeitar Jesus. A Bíblia diz que eles rogaram, ou seja, imploraram, suplicaram para Jesus sair da presença deles. E entraram e a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, sai daqui. Eu creio que se fosse nos dias de hoje, falaria, sai daqui em nome de Deus. Pelo amor de Deus, sai daqui. Uma incoerência. Uma incoerência. Porque ele era o próprio Deus. E essa incoerência, talvez, pode ser vista na vida de muitos. Infelizmente. Que simpatizam só com os aspectos de Jesus que vão saciar as suas vontades e interesses. Mas a partir do momento que Jesus quer transformar uma área que talvez você não quer que seja transformada, há muito problema. Nós não sabemos ao certo qual o motivo deles quererem exatamente que Jesus se retirasse daquela situação. Não sabemos se é pelo medo de perder mais porcos ou outros animais. O porco era imundo para os judeus, mas para os gentios era animal comum de consumo. Então pode ser que eles estavam com medo de perder porcos ou outros animais e isso economicamente ser prejuízo para eles. Pode ser porque eles não queriam que o endemoniado fosse curado, às vezes não gostavam do endemoniado e queriam que ele morresse, queriam que ele sofresse o pior e como viram que a vida dele realmente mudou para melhor, talvez não gostaram. Se estavam com medo das possíveis mudanças culturais que o Senhor Jesus faria naquele lugar, ou talvez um pouco de tudo devido à pluralidade de pensamentos ali presentes, mas seja como for, perderam a maior oportunidade de suas vidas. Não seja como eles. Permita a presença do Senhor em sua vida para efetuar a transformação que você precisa. No trabalho com a igreja, independente da faixa etária, a gente vê muitas pessoas que de início simpatizam com as coisas da igreja, com a vida cristã, com a comunhão, sabe? Com os devocionais, com as mensagens boas, que graças a Deus a gente tem bons pregadores na nossa igreja, bons professores. Eu posso falar da realidade da minha igreja, não é da realidade de outras igrejas. E a gente vê pessoas que caminham, que querem e tudo mais. Mas quando a gente, às vezes, tenta ser usado por Deus para causar transformação numa área da pessoa que ela não quer ser transformada, geralmente algum vício, algum pecado de estimação, ou alguma coisa que ela vai ter que abrir mão, já acha ruim. E às vezes rejeitam a autoridade, rejeitam a exortação, rejeitam a disciplina, rejeitam o pastor e às vezes rejeitam até a própria igreja e sai e vai para outro lugar. E na verdade essa pessoa ela está rejeitando a oportunidade de ser transformada pelo Senhor Deus. Não que somos perfeitos, mas somos usados por Deus para transformar e impactar a vida uns dos outros. E a gente percebe em menores graus que algumas pessoas rejeitam a disciplina, rejeitam a transformação, rejeitam a instrução e na verdade estão rejeitando o próprio Senhor. E elas são as principais impactadas, porque Jesus se retirou daquela cidade e continuou fazendo maravilhas, mas aquela cidade ficou apenas com um missionário, que foi o homem endemoniado, e a gente vai ver nos próximos tópicos sobre a sua atuação.
Então, meu querido irmão e minha querida irmã, permita que o Senhor Jesus o transforme da maneira que Ele quer transformar, usando as várias e várias ferramentas que Ele deixou hoje em dia, inclusive através da sua igreja, através das autoridades estabelecidas por Ele sobre a sua vida. Ouça, ceda, compreenda que muitos recusam a obra do Senhor por medo do que podem perder. Não tenha medo do que você possa perder. Tenha medo do que você pode deixar de ganhar, que o principal dela é a transformação do Senhor Jesus em sua vida e a própria presença dele diante de você. E aí a gente avança para a nossa terceira verdade que precisamos compreender. Compreenda que seu ministério começa em sua casa, com a sua família. O versículo 19 é maravilhoso. Esse versículo 19 é maravilhoso. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Lucas, o evangelista Lucas, quando fala dessa história, descreve o homem estava assentado aos pés de Jesus, isso lá no versículo 35 do capítulo 8 de Lucas. Demonstrando o novo lugar favorito daquele homem que antes era nas cavernas e cemitérios. Lucas descreve que ele estava aos pés de Jesus sentado, creio eu que derramado em lágrimas. Jesus mal desce do barco e já tinha que se retirar daquela cidade, pois foi quase forçado a tal. Porém, ao entrar no barco, o homem que foi curado suplicou para seguir a Jesus, e isso nós vimos no versículo 18, que diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, o cara rogou, clamou para Jesus deixá-lo segui-lo, o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele pediu: Senhor Jesus, eu quero estar contigo, eu não quero sair da sua presença, eu quero ficar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o que eu mais preciso. Olha que devoção impressionante. Olha que devoção incrível. Uma fé que mal acabara de brotar, já estava produzindo frutos, o desejo ardente de seguir, física, pessoal, presencialmente, o Senhor Jesus Cristo. A resposta que Jesus deu a ele, porém, serve para todos aqueles que querem seguir a Jesus hoje em dia. A resposta que Jesus deu para ele serve para todos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas o ordenou: vai para a tua casa, para os teus. Ir para casa, para os seus. Anunciar a eles tudo o que o Senhor fez em sua vida e como teve compaixão de você, deve ser o principal ministério de todo aquele, de toda aquela que realmente quer seguir a Jesus Cristo. Não seria preciso falar muito no caso desse homem, pois a própria transformação aparente dele já seria a maior evidência da obra do Senhor em sua vida. É só dele chegar e olharem para ele: o que aconteceu? Jesus. E obviamente ele teria que explicar, mas só de olharem para ele perceberiam que ele tem algo diferente, que ele tinha algo diferente, se comparado ao que ele era antes e fazia antes. É claro, meus irmãos, que não são todos que possuem uma transformação tão impactante como esta. Mas quando um pecador se arrepende e crê no Evangelho do Senhor Jesus, ele é transformado por esse mesmo Senhor maravilhoso. Sua vida muda e nunca mais será a mesma, passando a produzir frutos dignos de arrependimento. Que testemunho impactante e maravilhoso desse homem. Pergunto para você: qual a evidência transformadora da obra do Senhor Jesus em sua vida? Qual a evidência transformadora da obra do Senhor Jesus em sua vida? E será que sua família consegue perceber? O principal ministério de um homem e de uma mulher é com sua família, é com seu cônjuge, com seu filho, com seus filhos, com seus pais, com aqueles que moram com você. Se você não conseguir evidenciar a obra salvífica do Senhor em sua vida, em sua casa, onde mais você vai evidenciá-la? Quer estar com Jesus? Esteja com sua família e manifeste o que o Senhor fez em sua vida para ela. Amém.
E aí nós caminhamos para a nossa quarta e última verdade que nós precisamos compreender. Compreenda que aquele que foi transformado pelo Senhor Jesus muda de vida. Como diz a canção, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Perceba como era a vida desse homem antes, nos versículos 3, 4 e 5, que dizia: a qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E olha a vida dele agora no versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Há uma transformação nítida aqui. Ele era um antes, depois de ter conhecido Jesus e ter se transformado por Jesus, ele era outro. E essa evidência precisa estar presente na vida de todo crente. Como dito no tópico anterior, é claro que nem todos os salvos passam por essa transformação radical em sua história. Mas todos passam por algum tipo de mudança. E elas precisam ser manifestadas como bom testemunho. Precisamos ver crentes não apenas de palavras, mas de vidas transformadas. Esse verso dá a entender que ele não somente foi para casa e anunciou à sua família, mas que também passou a anunciar o que lhe aconteceu para todas as 10 cidades daquela região. A palavra no versículo 20, Decápolis, né? Deca, 10, polis, cidades. 10 cidades. Ele não foi só para casa e anunciou para a sua cidade. Ele saiu anunciando para todas as cidades. Ele foi além do que era esperado dele. Ele foi além. Aquele que é grato e se maravilha com a obra do Senhor em sua vida, vai além do esperado. A sua mudança de vida é manifesta a todos. Ele, ela, o servo e a serva de Deus, não fica como está, não permanece como está, mas ele se torna diferente. Se torna diferente. Volto a fazer mais uma pergunta para você que está me ouvindo. O que pensam sobre você aqueles que te conheciam antes de você se entregar a Jesus Cristo e te veem e te conhecem agora, depois que você passou a professar a fé em Jesus Cristo? Quais as evidências da obra transformadora do Senhor Jesus em sua vida? Mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, mesmo aqueles que nasceram nesse contexto cristão, ele consegue evidenciar situações, momentos, ações diferentes daquele que não conhece o Senhor Jesus. E aqui não é uma mensagem para a gente começar a pensar o que eu preciso mudar, o que eu preciso mudar. É uma mensagem de se colocar diante de Deus como esse homem. E falar realmente, Senhor Jesus, transforma a minha vida. Doa o que doer. Aconteça o que acontecer, me transforma. Para a gente concluir, eu creio que essa passagem sintetiza, de certa forma, a transformação que ocorre na vida daqueles que realmente conhecem a Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa pessoa, ela compreende que a obra de Jesus é para a transformação integral do ser humano. Ela compreende que muitos recusam a obra do Senhor por medo do que podem perder. Ela compreende que seu ministério começa em sua casa com sua família. E ela compreende que aquele que foi transformado pelo Senhor Jesus realmente muda de vida. Que você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, seja transformado integralmente pelo Senhor Jesus Cristo. E não recuse por causa de algo que não queira mudar em sua vida. Algo que eventualmente possa perder. Além disso, que você compreenda a cada dia mais que seu ministério começa em casa, com sua família, que evidenciarão a mudança em sua vida. E que você vai além daquilo que se espera de um simples mortal, de um simples ser humano que não conhece a Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos com essa palavra, que Ele possa realmente causar as transformações necessárias em sua santa igreja. E deixo agora esse momento para que vocês orem uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Excelente noite e semana, na graça desse mesmo Senhor e maravilhoso. Obrigado, irmãos, e amém.